Bem-vindos ao nosso podcast Envelhecer Sem Muletas. Aqui não evitamos conversas delicadas, trazemos reflexões sobre o envelhecimento e nem sempre nós vamos ter respostas prontas para vocês. Mas eu garanto que através de perguntas, provocações, nós vamos promover sim uma reflexão sobre um processo que é altamente complexo e desafiador, que é o envelhecer. Imaginem que eu atendo pacientes na casa dos 90 anos que ainda têm a sua independência e autonomia preservados, mas ao mesmo tempo, eu também realizo atendimentos de pacientes que têm 70, 75 anos e que já dependem de algum familiar. Bem, eu sou Tamara Cardoso, fisioterapeuta domiciliar, já atuo na área há uns bons anos. O público que eu mais atendo é o público idoso. Hoje o Alexandre não está aqui entre nós, mas o espírito dele está aqui neste podcast. O tema de hoje, como vocês estão vendo aqui na tela, é a solidão como fator de risco e como que ela acaba comprometendo toda a qualidade de vida do idoso. Quando atendemos o idoso na casa dele, nós estamos de frente com a rotina dele. Então, nós conseguimos ter essa proximidade, porque muitas vezes as nossas sessões de fisioterapia são ali de 3 a 4 vezes por semana. Então, você tem mais proximidade com esse idoso, com a rotina e com as relações familiares que ali tem. É muito comum a gente chegar e o idoso fazer as queixas dele, né? O que a gente chama de queixa principal. E daí ele vai falar: Tamara, eu tô sem força, eu tô sem equilíbrio, eu já caí. Eu não presto para nada, eu tô dependendo muito da minha família, eu não quero mais sair da cama. Essas são as queixas, gente, que se relacionam com a parte da músculo-esquelética daquele corpo, tá? Mas existe uma queixa que demora para aparecer nas nossas sessões. E é a partir dessa queixa que muitas coisas podem mudar, que é a queixa da solidão. Muitos idosos demoram para falar para a gente que se sentem sozinhos. Só que essa solidão, ela não vai aparecer no diagnóstico, no exame, ela não vai ser nomeada. Essa solidão, ela vai aparecer no comportamento desse idoso. Então, ele passa a se movimentar menos, ele fica mais tempo calado. E se você não interage com esse idoso, o problema vai ficando maior. Porque são dois lados. Esse idoso, pelo silêncio dele, ele rompe com o ambiente que ele vive e ele rompe com as pessoas que vivem naquele ambiente. Até aí, tudo bem, né? Tudo bem, ele só não interage com os outros. Mas a solidão, ela é danada. A solidão faz com que o idoso rompa, inclusive, com a própria vida. E aí que começam os nossos problemas. Está passando por um processo de envelhecimento bem difícil sem uma rede de apoio. Sem ter com quem contar os seus medos, sem ter com quem compartilhar os seus pensamentos, as suas emoções. Isso torna a vida do idoso muito difícil. E ele começa a olhar para essa vida com um olhar mais apático. E com isso, a solidão atua como um gatilho que vai desregulando tanto a saúde emocional quanto a saúde física dessa pessoa. Imaginem que a solidão, em qualquer idade, ela já é ruim. Tá? Essa solidão que eu tô falando, do isolamento indesejado. Agora, imagina a solidão em um idoso. Não é ruim, gente, é devastador. Você sabia que a literatura aponta que o isolamento social, no caso, a solidão, é uma das principais causas da perda de independência no idoso? Isso porque, quando a pessoa sente essa solidão, ela para de se movimentar, para de se cuidar, para de interagir com seus familiares, com seus amigos, ela não se alimenta bem. E com tudo isso, todo esse cenário caótico acontecendo dentro deste corpo, acaba acarretando outras consequências. E quando ela procura o serviço de saúde, os profissionais, eles querem arrumar essas consequências. E tá tudo bem por aí, gente. Isso daí para mim não é o problema. A questão é que poucos profissionais se atentam que estes problemas que aquele corpo do idoso está sofrendo, ele está profundamente conectado com uma razão social, que é a solidão desse idoso. E existe um estudo que aponta que aproximadamente 78% dos idosos que moram com seus familiares se sentem sozinhos. Esse idoso, mesmo morando com a sua família, ele não se sente pertencendo àquele lugar, àquele espaço ou àquele núcleo familiar. Ele se sente excluído. A ausência da família e a falta de estímulos sociais são perfeitos gatilhos para que o idoso tenha um declínio da linguagem e, em casos mais graves, até do desenvolvimento do Alzheimer. Vamos entender uma coisa, Brasil.
o nosso cérebro, ele é altamente interativo. Ele precisa de interação, de diálogo, de conversa, de debate, de troca de informações para manter toda essa rede neural aqui, ó, ativa. Quando o idoso fica calado, não se comunica, não conversa com ninguém, ele está literalmente atrofiando, porque ele vai perdendo a capacidade dele de abstrair e todo aquele processamento psicomotor vão ficando cada vez mais inutilizados. A solidão, nesse sentido, vai acelerar o envelhecimento cerebral desse idoso. E não se enganem, porque nenhum medicamento consegue reverter isso sozinho. A grande questão, gente, é que essa solidão ela também vai afetar toda a sua parte musculoesquelética, que são os nossos músculos e as nossas articulações. Porque vejam só, um idoso que por solidão começa a se movimentar menos, ele vai ficar cada vez mais sentado ou acamado. Com isso, provavelmente, ele vai ter dor na hora de se levantar. Com dor, ele vai querer ficar mais parado. Quanto mais parado esse idoso fica, a sensação de inutilidade só cresce. Porque até então, você que é idoso e está aí me ouvindo, você foi ativo durante uma vida toda. E agora você está acamado. Só que sair desse ciclo é difícil. Por quê? Vamos lá, você tem a solidão te faz ficar mais parado, você para de se movimentar. Com isso, provavelmente você vai ter mais dor. Essa dor vai fazer com que você fique mais parado. Quando você tenta fazer um movimento, porque afinal de contas, né, idoso, você tem que sair da cama, você tem que tomar banho, você tem que se levantar. Quando você vai fazendo esses movimentos, você faz tudo isso com muito medo e com muita insegurança, com medo de cair. E isso vai te tornando cada vez mais sedentário. Quanto mais sedentário você fica, mais acamado você fica e mais a solidão vai tomando conta do teu corpo, da tua cabeça e da tua vida. E não para por aí. A solidão, ela também aumenta o risco do idoso sofrer de doenças cardiovasculares e do próprio AVC. Isso porque quem vive a solidão, esse isolamento indesejado, vive sob estresse permanente, gente. O corpo desse idoso, ele fica em estado de alerta, inflamado e com alteração de pressão o tempo todo. A solidão, ela acende o alerta do estresse e esse alerta, ele não apaga. Em outras palavras, a solidão está muito longe de ser inofensiva, gente. A solidão, ela adoece, ela pode antecipar a morte do idoso. O que é interessante é que quando o nosso corpo, ele está sofrendo por algum motivo, ele tem alguma dor, o caminho que nós fazemos é tentar anestesiar essa dor. E é muito comum na prática, né, nós vermos idosos que tentam aplacar a sua solidão com algum tipo de vício. Então, pode ser uma pessoa que fume excessivamente, que recorra ao álcool, pode ser aquele idoso que durma o dia todo, ou ainda aquele idoso que fique horas na TV interagindo somente com a TV, como se fosse algo automático. Ele nem sabe exatamente o que ele está assistindo, mas aquilo é para abafar aquela solidão que ele não está conseguindo resolver. E esse comportamento onde o idoso busca essa anestesia temporária, em curto prazo até pode ajudá-lo a lidar com o vazio da solidão. Mas não se engane, porque a médio e longo prazo isso é uma autodestruição. E é interessante porque várias vezes eu vejo familiares falando assim, não, papai tá lá na caminha dele, já tá lá muitas horas quietinho, deixa ele lá que ele tá calado. Gente, do mesmo jeito que a gente fala que criança com saúde é criança que faz bagunça, que brinca, que pula, que rola, idoso calado não é bom, não é sinal de saúde. O ser humano, ele não foi feito para ficar calado, sentado numa poltrona por horas ou acamado. O ser humano, ele foi feito para interagir. E se até agora nós falamos de como a solidão afeta o corpo do idoso, agora está na hora da gente tentar tirar esse idoso da solidão ou evitar que esse idoso entre nessa solidão. Então, se a palavra que trouxe todo esse caos é o isolamento social, a palavra oposta a isso e que vai trazer a solução para essa questão é o pertencimento. Como fazer esse idoso se sentir pertencente ao lar que ele mora? Como trazer esse idoso novamente para a história da vida dele ou evitar que ele fuja da própria história de vida. Aqui no Envelhecer Sem Muletas, nós acreditamos que a autonomia é justamente fazer com que esse idoso continue participando da rotina da casa, que
ele continue participando de uma vida social, que ele se sinta útil nessa fase da vida. Nós entramos na casa de tantos idosos todos os dias, gente, que realmente isso é algo que nós falamos com muita propriedade, tá? Como fisioterapeutas, o nosso trabalho não é fazer fortalecimento, devolver mobilidade. Um bom fisioterapeuta, ele enxerga o idoso dentro da própria vida, exercendo as atividades que ele tem vontade de fazer e que o corpo dele permita que ele faça. Então, no final das contas, né, o nosso trabalho como fisioterapeutas é sim devolver independência e autonomia para esse idoso dentro da medida do possível. E como tirar esse idoso da solidão ou evitar que esse idoso caia na rede da solidão? Seria muita pretensão da minha parte, gente, trazer aqui os 10 passos para evitar a solidão. Não, eu não tenho nem conhecimento para isso, visto que o envelhecimento é algo altamente complexo e particular. Mas eu quero trazer um pequeno exemplo aqui que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua casa ainda hoje. Usar a tecnologia ao seu favor. Existem estudos que já falam que muitos idosos se sentem menos sozinhos quando eles passam a usar a rede social como uma maneira de interagir com o outro ou de se comunicar com o outro, né? É uma forma muito interessante porque abre uma janela para o idoso ver um neto que ele não via há tempos, participar da vida de um filho que às vezes não mora na mesma cidade, fazer reuniões familiares ou reuniões sociais. Acho que há uns 4 meses atrás, eu dei uma palestra em um grupo chamado Grupo dos Pretos, né? Que é um grupo formado só por idosos. E a cada 15 dias, eles se encontram no Zoom para falar sobre a vida. Então, assim, eles usam a tecnologia ao favor deles, para tirar eles dessa solidão ou de um provável isolamento ou até de uma vida muito pacata, muito apática. Mas aí tem uma questão muito importante. Celular, tecnologia não substitui presença. Isso aqui não é a solução. Criatura, a solução continua sendo você como ser humano. Isso aqui você usa. Você não coloca a sua solução no celular. Então, não adianta você dar um celular para sua mãe, para sua avó, se você não vai sentar para explicar como funciona. Você precisa criar essa conexão. Isso daqui é só um instrumento, tá? A questão é que muitas vezes quando a gente vem com essa ideia para o filho, e como fisioterapeuta estou falando isso, tá? O filho, ele fala, não, mas isso aqui dá muito trabalho. Mas, gente, é para dar trabalho. Vocês querem o quê? Que solução que não dá trabalho nessa vida? Respirar dá trabalho para o teu corpo. Entende? Então, vai dar trabalho. Mas é esse trabalho que vai criar conexão e que vai fazer com que aquele idoso se sinta visto, ouvido por outra pessoa. Além do uso da tecnologia, outro ponto essencial são as atividades em grupo. E muitas vezes a gente fala, é um passatempo do idoso. Não é um passatempo não, gente. A atividade em grupo exercita memória, fortalece linguagem, cria vínculos, melhora toda a parte motora desse idoso, dependendo do que é a atividade, faz com que esse idoso possa participar, opinar e trocar. Esse idoso, ele se sente pertencente ao grupo, à própria vida. Um excelente exemplo disso são as aulas de dança que a minha mãe, Maria Imaculada, essa é para você, que a minha mãe faz. Minha mãe faz aula de dança 5 vezes por semana e não paga, tá? Tudo isso é da prefeitura. Então, se você é idoso, se você cuida de um idoso e você está precisando se sentir pertencente a algo, vá a uma aula de dança, pesquise se tem alguma aula de ginástica, alguma turma de caminhada, porque isso realmente, gente, não é um passatempo, não é bobeira. A minha mãe, ela estava com trombose. A ordem médica foi caminhe. Mas eu tenho dor. O doutor falou, ou você caminha ou eu amputo a sua perna. E parar de fumar. Então, olha que interessante. As doenças crônicas, quando elas pegam o idoso daquele jeito, que deixam ele com dor e sem mobilidade, isso faz com que o idoso se isole. Se você não pula, se você não sai desse ciclo, você vai ficar isolado. Então, essa é uma excelente dica. Atividades em grupo. O que eu estou trazendo aqui, gente, é coisa para você fazer amanhã. Não é para você ficar pensando, é para você fazer amanhã. Portanto, um recado para você que é idoso, para você que cuida de um idoso, que é o familiar desse idoso.
Eu sei, gente, as nossas relações familiares, elas são bem difíceis, elas são bem complexas. Eu vivi na pele tudo isso, eu também estou aprendendo a reconstruir as minhas relações, eh, mas a solidão, ela não pode ser o desfecho disso. Porque você está falando de uma pessoa que já está numa idade muito fragilizada, muito vulnerável, e estar sozinho, sem rede de apoio, totalmente isolado, é desumano. Então, mesmo diante das relações complexas que nós temos, eu acho que vale a gente ter mais compreensão, trabalhar o nosso perdão, e eu não estou falando isso da boca para fora, de novo. Se tem uma pessoa que tem problemas familiares, essa pessoa sou eu, tá? Então, assim, eu entendo, eu sei o que é viver isso, mas a gente não pode abandonar. A solidão, ela não pode ser um ponto final de uma relação de vida. E é isso. Encerramos aqui o nosso terceiro episódio do nosso podcast. O Alexandre Martinho está aqui em espírito e no próximo podcast ele vai estar aqui conosco. Curtam, comentem, compartilhem, porque se você conhece o idoso, se você é um idoso, se você cuida de um idoso, ele tem que saber que esse podcast existe. Envelhecer Sem Muletas, volta na próxima. Um beijo.